Entrevista. Governador, boa noite, obrigada pela sua presença aqui. Toda a vida, quando o senhor assume lá o governo, o senhor vem dar uma entrevista no Jornal da Noite, já virou rotina. A gente já marcou, assim, já agendou, né? Já fez o calendário. Cada vez que assumir, já vem aqui pro Jornal da Noite. Boa noite aos ouvintes da 95. Boa noite, Juliana, boa noite, Thaisa. Realmente, vocês têm Uma moral me prestigiado danada. muito, né? Porque eu Não, tenho vindo você sempre que aqui. tá prestigiando né? a gente, governador. Mas me conta aí, tem uma pergunta que a Thaís até falou aqui que não podia faltar hoje. Tem muito servidor ansioso para saber quando sai o pagamento, que até agora não saiu o pagamento do salário. O que o senhor tem de notícia? Tomara que seja boa. Olha, deixa eu dizer que no final de semana eu recebi muitas mensagens de grupos de WhatsApp, que eu nem tenho, não uso praticamente grupo, mas as pessoas que me conhecem têm meu telefone, me mandam o WhatsApp dizendo que o pagamento era dia 15, era fazendo terrorismo, era toda da qualidade. Agora eu recebi uma mensagem aqui de um cidadão dizendo que tem 1 bilhão, não sei aonde, fosse buscar o dinheiro. Ou seja, assim, realmente o cidadão ele tem razão em reivindicar, em pedir uma programação. Há uma preocupação muito grande de qualquer um, porque é a cidadão, é a vida, né? Mas a gente tem que só se lembrar que o governo do estado não está pagando o servidor no dia 30 e 31, não é porque não queira, não. É porque realmente o problema do país é um problema de muita dificuldade. O Rio Grande do Norte não é diferente do restante do país. Nós passamos por uma diferença muito grande. O ano 2016 é muito mais difícil que o 2015, porque esse ano nós não temos mais o recurso do Banco do Brasil, que foi da conta da folha de pagamento, que foi 150 milhões. Nós não temos mais a possibilidade de usar os fundos da Previdência para pagar o servidor inativo em dia. Então, tudo isso aí nos remonta a um contexto que todo mês tem que se fazer conta para saber o dia que dá para pagar, de onde é que vai sair. Eu acabei de vir de uma reunião da Secretaria de Planejamento, do qual estava reunida a Secretaria de Planejamento, os técnicos da Secretaria, o secretário da Administração, Cristiano, a Secretaria de Comunicação do Estado, servidores da Secretaria de Administração, discutindo qual seria a menos traumática forma de pagar o servidor e os dias de pagar. Então a gente chegou mais ou menos amanhã, a Secretaria de Planejamento vai divulgar uma nota, um calendário, enfim, algo para o pagamento desse mês. Eu até me preocupei, e junho, não, mas vamos uma coisa de cada vez. Esse mês é um mês de muita dificuldade, mas também um mês em que houve uma arrecadação que também ajudou um pouco nisso aí. O então, secretário vai anunciar essa vai anunciar amanhã, mas dá para o senhor já adiantar, ficou definido mais ou menos que o coisa? servidor ativo receberá em segunda, terça e quarta, e o inativo quinta e sexta. Próxima semana. O da educação, começando pela educação, porque tem recurso do Fundeb lá, e a única coisa que justifica pagar o Fundeb depois é porque ele não pode receber só o Fundeb, e fora os outros servidores também tem que receber. Então o Fundeb sempre tem o recurso, até o presente momento não está com muita dificuldade para pagar. Então ele tem o recurso, poderia até, mas aí começa o calendário na segunda com o Fundeb, Fundeb e educação geral, terça mais ou menos e quarta, o restante dos servidores, quinta e sexta os inativos, porque é exatamente o problema de não dispor do recurso do inativo para poder pagar. Então, infelizmente, é uma escolha de Sofia. É o primeiro né? atraso, digamos assim. Não, vai começar a pagar no quinto dia útil, que é exatamente a terça-feira. Começa a pagar na segunda, que é o quarto dia útil. Mas o que vai receber na quinta e sexta já não é o quinto dia útil. O servidor inativo que vai ter um atraso. Mas o senhor falando aí, me deu uma preocupação, governador, não vou ser hipócrita aqui. Às vezes, quando a gente vê, por exemplo, empresas que têm 60, 100 funcionários e a empresa está bagunçada, digamos assim, a gente vê todo mês, não se sabe quando vai pagar o salário e fica naquela, o que a gente faz esse mês? O que a gente faz? Não, o próximo mês a gente só pensa no próximo mês. Parece que não tem planejamento. É porque não tem recursos e aí é difícil ter planejamento, é isso? Olha, planejamento até tem, muito bem planejado. O problema é porque você não tem os recursos que estavam planejados para chegar. Por exemplo, houve uma frustração de receita esse ano muito grande a nível federal e continua tendo. Vou dar um exemplo, o royalties desse mês foi mais de 50% de redução. A própria arrecadação estadual, elas permanecem, porém a arrecadação do ente federal é que tem reduzido. E isso não é consequência do Rio Grande do Norte, isso é consequência do país, da forma que está. Nós não temos uma situação política concreta, nós temos um presidente interino governando o país, nós temos uma presidente que ainda quer voltar, nós temos um sistema econômico que está fragilizado há 2 anos, e isso tudo não estava previsto
no primeiro mês de governo, quando começou o planejamento. Então, o que é que a gente esperava? Esperava que nos 2 primeiros anos fossem 2 anos de muita dificuldade, mas que você pudesse reerguer a economia, e aí o Estado fez a sua parte quando incentivou o turismo, o Estado fez a sua parte quando tentou atrair investimentos para o Rio Grande do Norte, o Estado fez a parte dele que deu uma ferida exatamente no setor produtivo, quando precisou aumentar o ICMS para que agora não faltasse. Isso já gerou esse ano 60 milhões de reais. Se não tivesse tido aquele aumento... Ou seja, está fazendo o que pode. Está fazendo o que pode. Mas mesmo assim, e esse tá mês, difícil. por exemplo, talvez o Rio Grande do Norte seja um dos estados que ainda vai pagar antes dos outros estados. A imensa maioria vai ficar numa situação muito pior ainda. Agora, governador, Nós temos um grande problema, Thaís. O grande problema é que ninguém faz a conta que nós temos um déficit quando começamos o orçamento de servidor inativo de mais de aproximadamente de R$1 bilhão por ano. Todo ano tem que arrumar R$1 bilhão para pagar os aposentados. Isso. Falam em tirar dinheiro da Previdência, quando na verdade o Estado tem que arranjar todo ano, é R$1 bilhão. Aonde vai arranjar? É essa a grande dificuldade anual. Precisa ter muito mais do que um planejamento, precisa ter recurso novo, receita nova, fundos que possam gerar a forma de você pagar com tranquilidade o servidor. É muito bom que chegue-se a curto espaço de tempo com o servidor recebendo dentro do mês, mas isso só vai acontecer se nós tivermos uma modificação a nível nacional. Não é o problema do Estado. O Estado fez o seu papel, está fazendo o seu papel, mas se não tiver o incremento da Receita Federal, todos os dias as despesas aumentam e a receita cai. Isso é igual a casa. Se eu todo mês tenho um salário fixo e minha despesa aumenta, uma hora a conta não vai bater e não vai fechar. E não tem muito que o governo do Estado fazer em relação ao governo federal. Por exemplo, o governo federal tem 30% dos servidores que são cargos comissionados, todo de R$10 bilhões por mês. O Rio Grande do Norte tem 3.800.000, 0,7% da folha. Então, tirar cargo comissionado já não está ganhando nada, já ganha muito pouco. Não tem nenhum impacto. E não tem impacto nenhum, porque o grande grosso da folha de pagamento é o servidor ativo e o servidor inativo, que ganham os salários que não podem ser mexidos. Agora, o governador Robson Faria está viajando, está de férias, tirou 12 dias de férias. Há muitas críticas. Férias? As pessoas estão criticando o fato do governador estar ausente no momento em que o salário dura para tirar umas férias. Mas você Eu tô tira, com Juliana, inveja daqui a dele. pouco você tira. No momento em que o Estado não tem um calendário de pagamento, o fato do governador Robson Faria estar no Rio Grande do Norte mudaria alguma coisa? Claro que não. Os recursos são os mesmos. O secretário de Planejamento é quem lida com as finanças, não é o governador. O governador tem, às vezes, o exercício de retirar uma prioridade ou não, mas folha de pagamento é prioridade de qualquer governo e não é diferente agora, até porque o Estado já começou a pagar quando repassou os poderes, os recursos dos poderes, e os poderes começaram a pagar seus servidores, que também é uma fonte a mesma. O Tribunal de Justiça, que foi muito sensível exatamente a deixar o Estado poder flexibilizar um pouco os repasses para lá, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o TCE, todos esses poderes, eles têm os seus repasses feitos no dia 20 e começam a pagar seus servidores. Então, assim, não é qualquer governante queria ter o recurso de pagar. E o governador Robson Seu cuidado com essas trabalha declarações aí, porque senão o povo vai dizer, então deixa ele lá, fica não, aí. o governador trabalha, inclusive, Juliano, o governador já vi trabalhar muitas vezes doente, com febre, tendo que ir lá. Então, assim, não iria alterar ele estar aqui ou não. Tanto é que eu participei da reunião e eu opinei em algumas coisas, por exemplo, na forma de quem começar o pagamento. E o senhor é governador? No momento, mas assim, a parte financeira é o exercício do secretário de Planejamento. Se você começar a desfazer o que ele faz, não tem necessidade então de planejar. E ele está fazendo com os poucos recursos que podem. Imagine uma tentativa de tentar manter o mínimo do direito do cidadão, que é receber em dia o seu salário.